Fala galera, hoje é dia de Batman Amaldiçoado. É uma história da DC, escrita por Brian Azzarello e desenhada por Lee Bermejo entre 2018 e 2019. O Coringa tá morto, mas ninguém sabe quem realmente fez isso. Acontece que nem o Batman tem certeza porque talvez possa ter sido ele próprio. Bruce não pode confiar nem mesmo na sua mente ou nas suas memórias, principalmente quando forças obscuras começam a agir e o fazem pensar que talvez ele seja amaldiçoado. Antes de qualquer coisa, é importante que você tenha em mente que Batman Amaldiçoado é uma história do selo Black Label da DC, ou seja, não faz parte do universo tradicional, não interfere em nada a cronologia normal da editora. Se trata exclusivamente de uma realidade alternativa. Então agora sim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal e sobre mais quadrinhos. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa numa ambulância, com alguém dentro à beira da morte. Esse alguém era ninguém menos que o Batman, ferido e sangrando por uma facada no abdômen. O Homem-Morcego não estava bem. Os paramédicos tentam ajudar, mas para analisar algum trauma na cabeça, vão precisar cortar a sua máscara. Mas o Batman não vai deixar. Ele simplesmente surta e se levanta ainda sangrando, abre com toda a força a porta da ambulância e pula dela ainda em movimento. Machucado, no meio das ruas, ele corre para os becos, para a escuridão onde colapsa. Ali, ele relembra, aconteceu uma luta. Um combate contra alguém numa ponte, onde o Batman caiu de uma altura considerável. Uma altura que mataria qualquer um, mas ele era o Batman. Caído nos becos e lembrando disso, Bruce tem um delírio com os seus pais quando de repente alguém surge para ajudá-lo. Aquele não era o Alfred ao seu resgate. Era alguém não muito agradável na verdade. Era John Constantine. Ao vê-lo, o Homem-Morcego desmaia e tem imagens do seu passado quando era criança e seus pais o levavam para brincar num parque. A vida parecia boa, mas a expressão no rosto dos seus pais não era feliz. Só que ali, um outro alguém lhe chama a atenção no meio das árvores. Uma figura amedrontadora que chama pelo garoto, dizendo que estava em todo lugar. Ela existia em toda a sua vida. Aquela era a magia. Assustado, o Batman acorda num quarto e no seu abdômen não tinha mais a ferida. Não tinha mais sangramento. Com magia, John Constantine aparentemente o tinha curado. John estava vendo TV quando Batman se aproxima e vê uma notícia sobre um cadáver que foi encontrado no rio de Gotham, o mesmo rio onde ele caiu daquela ponte. E o corpo retirado era do Coringa. Ninguém sabia quem era o responsável, nem o Batman sabia se ele era o responsável. Então ele vai até a ponte para investigar, onde a polícia também tinha chegado. E onde um mendigo, usando um sobretudo verde de capuz, diz que viu o que aconteceu. Foi um monstro quem fez aquilo. O comissário Gordon não dá muito ouvidos, porque já sabe o que vem. Não é ele quem vai lidar com o mendigo, é o próprio Batman que surge ali, atrás de respostas. O mendigo foge com medo e consegue despistar o Homem-Morcego, dizendo apenas que sabe o que ele fez. Sem uma pista real, o Batman então volta para a Batcaverna, onde tira o seu uniforme e pede um escaneamento completo do seu corpo, mas nenhuma ferida foi encontrada. Bruce então decide usar um disfarce para encontrar pistas pelas ruas, mas antes de conseguir se vestir, ele tem uma alucinação com o seu próprio uniforme tentando pegá-lo. Por mais que o corpo dele estivesse intacto, sem nenhuma ferida, a cabeça do Batman não andava muito bem. Nas ruas, disfarçado de mendigo, Bruce vê o movimento com uma jovem fazendo mágica que lhe parece bem familiar.
Por ali, Boston Brand, o desafiador, incorpora em pessoas passando pelo local para dar um recado para Bruce. Alguém vem conspirando contra ele. Forças malignas conspiram contra ele. Mas antes de dizer qualquer coisa a mais, o desafiador perde a conexão e se vai. Sem nenhuma resposta, o Batman volta para a mansão, onde novamente relembra da sua infância, de um momento que parecia recorrente, uma discussão entre Martha e Thomas Wayne. Mas ali, ele novamente vê aquela garota, ele vê a magia. O pequeno Bruce diz que tá tudo bem, ele não tem medo dela, mas a magia diz que na verdade é ela quem tem medo dele, e pegando um morcego, o abre no meio do peito do garoto. Bruce desperta. Constantino chamou até uma catedral, uma espécie de igreja, e assim que o Batman entra, John faz uma piadinha, mas o Homem-Morcego diz que não tem graça. E claro que não tinha graça. O palhaço do crime tinha morrido. Ou talvez existia um pós-vida, porque a figura de Jesus foi profanada com o sorriso do Coringa. Nas torres da catedral, Batman e Constantine veem a movimentação da polícia de Gotham chegando. E ali, Bruce diz que, de alguma forma, o Coringa deve estar vivo, mesmo eles tendo visto um corpo sendo retirado do rio. Ele quer ir para o necrotério, analisar os corpos de desconhecidos. Mas Constantine diz que é melhor que não. Melhor ficar longe do necrotério por enquanto. Então John diz que existe alguém numa boate chamada A Caverna que talvez possa ajudar. Assim, o Batman vai até lá, e no caminho relembra de mais um período da sua infância, quando ele queria brincar com seu pai, mas em mais uma discussão entre Martha e Thomas, o pai de Bruce acaba ignorando o garoto e vai embora, deixando-o para trás. E por pensar que Martha estaria afastando seu pai dele, o pequeno Bruce aponta sua arma de brinquedo para sua mãe, que ao ver a cena chorando, assusta o garoto que percebe o erro disso. E Martha implora para que ele nunca mais o faça, nunca mais aponte uma arma para ninguém. O Batman chega na boate, um lugar onde está acontecendo uma festa com um rapper rimando no palco, um homem se autodenominando J. Blood. Aquele era Etrigan. Quando o Batman entra no local, todos se assustam e ficam espantados com a figura do Homem-Morcego que avança para cima de J. Blood, questionando e o ameaçando para que diga onde está o Coringa. Um amigo em comum tinha dito que ele poderia saber de algo. Mas rimando, Blood diz que não era possível porque o Batman não tem amigos. Mas ele tinha, e todos na boate apontam uma arma para o Homem-Morcego. O Batman questiona que se o atingirem, Blood também seria atingido. Mas todos aqueles na boate não fariam isso, todos atirariam uns nos outros. Se ele não o soltasse, um banho de sangue estaria nas mãos do morcego de Gotham. Nesse instante, o desafiador surge mais uma vez atrás do Batman e incorpora num dos homens ali, dizendo de novo saber da existência de uma conspiração contra ele. Mas antes de poder continuar qualquer coisa, uma grande explosão é ouvida. Todos saem correndo desesperados pelas ruas e o Batman vê um prédio em chamas. Mas ele trava nesse momento, não pelo fogo, mas porque a magia aparece por ali para lhe dizer algo. O Batman tá morto, ele nunca foi velado, e diz que o que resta pertence a ela. E Bruce sabe disso. A confusão nas ruas faz o Batman voltar a si e vê nos céus o bate-sinal acionado, mas de forma diferente. Ele tinha um grande sorriso no meio do seu símbolo. O herói parte para o prédio em chamas então, onde existiam sobreviventes. O Homem-Morcego entra dizendo que vai salvar quem estiver por ali. E quem estava ali era aquele mendigo com o sobretudo verde de antes, dizendo que não é ele quem precisa ser salvo. Ele sabe o que o Batman fez. Mas quando o Batman o confronta, o prédio em chamas começa a desmoronar em cima dele. Ao ser nocauteado, ele tem mais uma lembrança quando era pequeno. E Bruce se vê entrando num restaurante com a sua mãe, vestindo um lenço na cabeça e óculos escuros.
ela tá indo encontrar com uma espécie de detetive que aparentemente não tem boas notícias. Tanto que até mesmo como criança, Bruce percebe que era algo ruim, que ele não era o centro do universo. Em meio às chamas, o Batman desperta sendo salvo por J-Blood, que o tira dos escombros e o leva para fora do prédio enquanto dizia que o morcego é um cara forte, mas ele tá preso ali naquele inferno, igual a todos. Na calçada, John Constantine estava à sua espera para relembrá-lo daquele bate-sinal com um sorriso. Aparentemente o Coringa estava no topo do prédio de polícia de Gotham, com capangas que atiravam nos homens do comissário Gordon, até que o próprio Batman surge ali. Ele golpeia os capangas primeiro e parte para a figura do Coringa, mas aquele não era o palhaço do crime, aquela era a Arlequina. Com a maquiagem do Coringa, ela ataca o Homem-Morcego, gerando uma luta entre os dois. Mas a Arlequina diz chorando para ele para que continue até matá-la. Ela não queria mais viver num mundo sem ele. Isso dá uma pausa no conflito, com o Batman dizendo que tudo acabou. Mas na verdade, a Arlequina usa isso como distração para injetar algum tipo de droga no pescoço do Batman, o derrubando. E enquanto ela abria o seu uniforme e revelava uma enorme cicatriz, como se tivesse sofrido uma autópsia, a Arlequina diz que o Batman vai morrer ali, assim como ele o matou. Só que antes de qualquer coisa, o Homem-Morcego a pega pelo pescoço e a enforca, demonstrando um enorme sentimento de ódio. Um sentimento de sobrevivência tão forte que é capaz de mostrar que alguém pode pertencer ao outro lado. Tudo isso enquanto a figura da magia surgia pelas sombras na sua direção. Mais tarde, o Batman desperta dentro de um caixão, enterrado num cemitério, onde ele não tem controle de nada, porque as pessoas que acreditam que possuem controle sobre algo, às vezes são as que menos têm. Mas ali, raízes o escutam e o desenterram. Aquele era o Verde agindo, era o monstro do pântano. Ao sair do caixão, o Batman vê também Constantine com uma espécie de máscara nos olhos como os Robins usam, como se estivesse zombando do Homem-Morcego. Constantine está ali até mesmo com o cinto de utilidades que recuperou da Arlequina, e o vem usando até mesmo como porta-cigarros. Mas essa reunião é interrompida quando a magia surge nas sombras, incorporando as estátuas do cemitério e parte para cima do Batman dizendo que seja dela. O Batman contra-ataca enquanto ela continua dizendo que aquele é o seu prometido. Ela é o seu primeiro beijo, o seu primeiro amor, a sua primeira morte. Ela é o seu segredo. Mas o monstro do pântano ajuda e destrói as estátuas, fazendo a magia desaparecer, como se estivesse exorcizando um demônio. Nesse instante, o Batman tá cansado e diz que chega. Ele precisa de respostas para entender o que tá acontecendo finalmente. E Constantine diz que é uma pena, porque o único que pode dizer isso morreu. Mas a linha entre a vida e a morte é tênua, e o Batman pode vê-lo. Nesse momento, mais uma lembrança da infância. A lembrança do fatídico dia quando Martha e Thomas Wayne levaram o pequeno Bruce Wayne num cinema para assistir um filme do Zorro. Mas na saída, ele viu a magia, dizendo que era a sua hora de não ter mais medo. Ela corre por um beco e Bruce a segue, fazendo com que os seus pais vão atrás dele. Aquele era o beco do crime. Constantine leva o Batman para alguém que pode ajudá-lo, uma mulher num show de magia. Aquela mesma mulher que parecia ser só uma artista de rua um tempo antes. Aquela era na verdade a Zatanna. Todos se sentam numa mesa de ocultismo, mas Zatanna diz que aquilo não é uma boa ideia. Só que gostando ou não, Constantine diz que essa é a única opção. E nesse momento, Zatanna começa a invocar um espírito de um garoto morto. E o garoto era Bruce Wayne. Não foi só Martha e Thomas que morreram no beco do crime. Bruce Wayne também morreu naquele dia.
Mas a magia estava lá com um acordo. Ele pagaria com lágrimas e com a sua alma, e ele viveria mais uma vez sem medo. Bruce morreu ali, mas a magia o reviveu, e agora ele tinha uma dívida com ela. Bruce, o seu passado, morreu no beco, e esse talvez seja o seu inferno. Seu Batman é a sua maldição. Ali nas ruas, o Homem-Morcego caminha em direção ao necrotério, o lugar onde Constantine evitou que ele fosse desde o início, porque ele não queria que o Batman visse a verdade. Bruce entra e vê aquele mendigo de sobretudo verde ali. Aquele era o Espectro. Ele tá ali para julgá-lo, assim como o Batman faz com as pessoas, assim como ele fez com o Coringa. O Batman foi mortalmente ferido por aquela facada, mas no combate, o Coringa tropeçou no corpo de Johnny Frost na ponte e escorregou com o soco que tomou. O Batman poderia tê-lo salvado, mas não o fez porque o seu medo era que caso ele próprio não sobrevivesse, Gotham não sobreviveria ao Coringa. Então os dois deveriam morrer juntos. Bruce julgou que o Coringa deveria morrer, e esse era o seu crime. Mas Bruce morreu na queda da ponte pelo sangramento, por aquela ferida fatal que depois ele nunca mais teve. Talvez não por magia de Constantine, que nunca foi mostrado fazendo o curativo, mas talvez porque um morto não pode ter uma ferida mortal. Aquele era o espírito de Bruce que a magia julgava como seu. Ela o deixou viver quando pequeno, e agora, por ter morrido de novo, a sua alma lhe pertencia. Bruce Wayne morreu naquela ponte. E agora, ao ver um corpo no necrotério, o Batman diz que gostaria que ele ainda estivesse vivo. E assim, o espírito é sugado. Aquele era o seu próprio corpo. O corpo que ele supostamente viu sendo retirado do rio era dele próprio. Mas, na sua mente, ele viu o Coringa. Esse era o fim. A queda da ponte. Mas ali, só um corpo foi retirado do rio. O corpo no necrotério. O outro homem que caiu não estava ferido mortalmente. E o maior medo do Batman era que o Coringa sobrevivesse e ficasse livre em Gotham sem ele para combatê-lo. E talvez esse medo se torne realidade, porque o Coringa surge depois da queda, vivo e rindo. Realmente, aquele pode ser o seu próprio inferno. Seu Batman é a sua maldição, mostrando que realmente era tênue a linha entre os mortos e os vivos, e o fim de um para o outro talvez seja só um começo. E é desse jeito que termina a história. Batman Amaldiçoado tem o privilégio de ser o primeiro quadrinho da DC publicado pelo selo Black Label, que é onde a editora vai publicar as histórias fora da continuidade normal e voltadas para um público mais adulto. Para começar, um ponto unânime. A arte da HQ é fantástica, assim como todas as artes do Libermejo, mas aqui o capricho parece até maior que o normal, onde você percebe todos os mínimos detalhes de costura dos uniformes, detalhes de fumaça e coisas do tipo. A trama é interessante. A busca pelo responsável de um possível assassinato e todo o mistério sobrenatural que envolve essa investigação é algo que acaba causando interesse. O problema para mim é o roteiro. A ideia realmente é deixar algo interpretativo, algo não explicado no final. Mas o Brian Azzarello não faz só isso. Ele acaba complicando o entendimento da história, com momentos desnecessários e gratuitos que não fazem a trama avançar e sim se complicar. É como se a explicação de tudo tivesse na cabeça dele e ele não soube passar isso para o leitor através da leitura. Existem várias interpretações e até mesmo referências, como por exemplo a Divina Comédia de Dante Alighieri, onde todo quadrinho pode ser visto dessa forma, com Constantine sendo Virgílio que leva Dante através do inferno.
O título talvez possa querer passar outra interpretação também, de que em vez de amaldiçoado, o sentido de condenado talvez faça mais sentido, onde o Batman está condenado a esse inferno pelas suas próprias ações. Então, com tanta coisa em aberto e tão pouca coisa concreta nas páginas, a intenção da trama foi boa, mas o roteiro não é tão inteligente como quer parecer. Ele é só confuso. A participação basicamente da Liga da Justiça Dark é muito boa, principalmente nas suas reimaginações que fazem muito sentido. E Amaldiçoado pode ser visto ou não como uma continuação de outro quadrinho da mesma dupla de criadores, a HQ Coringa, porque o fim da história numa ponte em uma é basicamente o início da história em outra. Não existe a necessidade de ler um quadrinho para entender o outro, mas existe essa referência como se fossem revistas irmãs. O quadrinho não é ruim, mas acaba sendo esquecível pela prepotência que tem em querer ser um épico moderno. E na verdade o que mais marcou na HQ foi uma polêmica com um quadro onde mostrava a genital do Batman. O quadro foi removido a partir da segunda tiragem de impressão nos Estados Unidos, mas a polêmica ajudou a divulgar ainda mais o quadrinho e o próprio selo Black Label, indicando que realmente ele era voltado para um público adulto. Batman Amaldiçoado é uma história de terror psicológico e sobrenatural, com detalhes de investigação, onde o Batman precisa lidar com seus próprios demônios internos, o que realmente é uma trama interessante, mas com uma execução não tão prazerosa assim de ser lida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.